end query, né? Isso quer dizer que é uma chamada a banco de dados. Então, a gente foi lá, se eu vier aqui em Edit, eu posso editar aqui a nossa chamada a banco de dados. Eu fui no nosso Supabase, que é o nome do nosso banco de dados, procurei na tabela usuários uma única linha, porque a gente sabe que eu só tenho uma única linha, né, que é só um único perfil. E aqui no filtro eu coloquei se o usuário ID é igual o usuário que está logado aqui através do Authenticated User, ok? Então é daqui que está vindo as informações do banco de dados. Então, voltando aqui na Action, eu vou colocar aqui de novo Single Conditional, tá? E vou selecionar aqui o banco de dados. Como você pode ver, a gente tem todas as informações que tem dentro do nosso banco de dados. Tá? Então, deixa eu voltar aqui, peraí. O Mac é um pouquinho mais complicado para lidar com essas coisas. Então, aqui, ó, tem todas essas informações que eu tenho aqui no banco de dados. Agora, eu posso pegar aqui através da minha chamada banco de dados, usuários row, ok? Então, aqui, ó, eu vou vir e vou selecionar a minha foto URL. Qual é a ação que eu quero fazer? Eu quero saber se ele está setado ou não. Então, se isSet e not empty, ou seja, está setado e não está vazio, eu vou fazer uma ação. Se ele estiver vazio, eu vou fazer outra. Lembra que uma condicional, ele sempre retorna um verdadeiro ou falso. Se retornar verdadeiro, eu faço uma ação. Senão, eu faço... se ele retornar falso, eu faço outra ação. Se ele retornar falso, nesse caso a gente não vai fazer nada. Se ele retornar verdadeiro, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um add action e vou procurar uma action chamada delete, tá? Delete data. Então quer dizer que ele vai deletar do meu banco de dados. Qual é o upload type? Vai ser aqui, ó, Supabase, tá? Porque o nosso banco de dados se chama Supabase. Aqui você vai selecionar o seu banco de dados. E qual que é a URL dessa imagem, né? Então, de onde que eu vou pegar? Vou pegar da minha tabela de usuários que a gente fez a nossa chamada ao banco de dados. Então, venho aqui no seletor de variáveis, venho aqui em usuários row, que é a tabela que vem do nosso banco de dados do nosso perfil, e vou selecionar aqui, ó, foto URL. A partir disso, a gente deletou a foto do banco de dados, agora sim a gente vai lá e adiciona uma nova imagem. Então, vou adicionar uma action. Vou utilizar aqui de novo o upload, save media, tá? Primeiramente a gente fez o upload para o local, agora a gente vai fazer para o banco de dados. Então, eu vou fazer aqui, ó, upload type vai ser agora Supabase, no outro a gente utilizou o local, e agora a gente vai utilizar o Supabase. Aqui ele está pedindo um bucket name e um upload folder path. Da onde que a gente pega isso aqui? Se a gente voltar aqui no nosso storage, a gente deu o nome do nosso bucket de foto perfil e o nome da nossa pasta de foto perfil também, tá? Então, a gente vai colocar essas informações aqui. Foto perfil e foto perfil. Você pode dar o nome que você quiser. Aqui no Media Type, a gente vai selecionar agora o Uploaded Media, porque a gente já selecionou a imagem, já está ali, a gente vai Uploaded Media. E aonde a gente vai encontrar isso? Lembrando, todo item que tem um retorno dentro da nossa página vai estar em Widget State. Então, tá aqui, ó, Widget State, Upload Local File. Antes era só Local File, agora se tornou um. Por quê? Porque a gente tem dois Upload File agora, tá? Um que vai para o local e outro que vai para o banco de dados. Beleza, deu tudo certo. Agora eu vou fazer aqui, ó, supa, né, que seria upload Supabase. E aí, ok, a gente fez essa alteração. Agora, por último, mesmo que tenha uma foto ou não tenha uma foto, nesse caso aqui, na verdade, eu peço desculpas. Aqui a gente vai clicar nos três pontinhos, vai em Cut Action para cortar essa action, e a gente vai colocar aqui embaixo essa action. Por quê? Porque se ele tiver uma foto no banco de dados, a gente deleta e sobe uma nova foto para o banco de dados. Se ele não tiver uma foto no banco de dados, a gente simplesmente adiciona uma nova, tá? Então, é isso que vai fazer. Porque se eu colocasse aqui, ele só ia passar para fazer o upload para o banco de dados se passasse para o verdadeiro, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado nisso aqui. E agora que a gente já subiu a foto para o banco de dados, ele retornou para nós aqui a URL dessa imagem,
tá? Ele retornou a URL dessa imagem. E aí a gente vai atualizar o nosso banco de dados para que essa nova URL seja setado, né? Ou seja, configurado. Como que eu vou fazer aqui? Ó? Adicionei uma nova action, vou dar digitar aqui, ó, query, tá? Query, e a pronúncia, ou eu posso dizer aqui, ó, Supabase, tá? Supabase, e vai ter aqui, ó, query rows, update rows, delete rows. Então, esse aqui seria todo o CRUD do perfil, né? Que é do inserir, deletar, atualizar e buscar. Então, vou dar aqui, ó, um update row, e aqui ele pergunta qual é a tabela que você quer atualizar. Eu quero fazer a atualização numa tabela chamada usuários. E aqui ele pede o matching rows. O que é o matching rows? Eu preciso selecionar qual é a tabela que eu quero atualizar, senão ele vai atualizar todas as tabelas que tem, né, todas as linhas que tem ali dentro da tabela. Então eu tenho que selecionar qual é a minha linha, ou seja, a minha perfil. Então eu vou vir aqui e vou add filter, né? Assim como a gente fez a chamada ao banco de dados usando o nosso usuário ID, a gente vai usar o usuário ID aqui também, tá? Assim a gente vai utilizar em praticamente tudo que é relacionado a nós. O usuário ID é igual ao authenticated user, user ID, beleza? E aqui embaixo, não preciso colocar nada por enquanto, e vou aqui, ó, set add filters. Clico aqui e vou selecionar qual é o campo que eu quero atualizar. Eu posso atualizar um único campo, posso atualizar mais de um campo e assim por diante, tá bom? Então, vou adicionar aqui e vou selecionar aqui no field qual que é o campo que nós queremos. Nós queremos atualizar o foto URL. E aqui embaixo ele pede qual é o novo valor. Então, eu vou clicar aqui no seletor de variáveis e qual é o valor que nós queremos? É a nova URL que veio do banco de dados. Mais uma vez, todo item que está dentro da nossa página, dá um retorno, vai estar em onde? O edit state. Então, vai estar aqui, ó, upload file URL. Ele mesmo já diz aqui, ó, estou te retornando uma URL da sua imagem, beleza? Uma vez que a gente fez todo o processo, eu vou adicionar uma última action que é para fechar esse componente aqui para não aparecer mais, tá? Então, vou clicar aqui nas actions e lá embaixo vou adicionar uma action chamada dismiss, tá? Tá aqui, ó. Dismiss, ou você pode buscar aqui no bottle sheet. Eu vou dar um dismiss. O que é o dismiss? É basicamente fechar o pop-up. Sabendo disso, nós vamos adicionar um botão para que a pessoa também possa fechar por aqui se ela entrar por engano, tá? Então, vou clicar aqui na nossa coluna, porque eu quero adicionar em cima, e a gente vai adicionar o botãozinho aqui. Vai ser um icon button, tá? Porém, como vocês sabem, eu já fiz um botão personalizado meu. Então, vou excluir esse aqui e vou utilizar o que eu mesmo fiz lá, tá? Então, vai ser neste, tá aqui. Então, vou vir aqui nos personalizados e vou clicar no Dismiss. Clico nele e arrasto para onde eu quero. Então, eu quero que fique aqui acima de alterar foto. Eu quero que ele fique do lado direito, tá? Então, vou clicar do lado direito, ele fica aqui. E eu vou adicionar a action para ele, que vai ser uma action de Dismiss, tá? Igual lá do outro, beleza? Então, é isso. A pessoa clicou aqui, ela já vai ter... já vai fechar. Vou tirar isso aqui, que para nós não precisa. Ctrl S para salvar. E vamos verificar aqui como ficou o nosso sisteminha agora completo. Talvez hoje a gente não vai conseguir finalizar a parte de fazer o upload dos vídeos, porque é uma parte meio complexa, em termos de, para quem está pegando a primeira vez, mas depois que você entender a lógica, você consegue trabalhar com qualquer outra coisa ali, tá? Vamos ver se deu boa aqui já. Atualizou. Então vamos lá, não está aparecendo foto nenhuma, vou clicar aqui. Vou selecionar qual é a foto que nós queremos, Upload, Gallery, abriu aqui, vou selecionar esse aqui, abrir, beleza, mudou aqui, gostei dessa foto que eu quero, vem aqui, ó, salvar alterações. Terminou, já foi. Uma outra coisa que a gente vai fazer é, quando a pessoa fechar aquela action, que ele atualize a página para a gente ver a foto em ação. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu der antes de eu der o dismiss aqui, eu vou colocar uma outra action, tá?
e eu vou fazer um update no app state. Não precisa necessariamente fazer qualquer tipo de alteração. Eu só preciso colocar essa action para que atualize lá. E aqui embaixo no update type, eu vou selecionar para que, em vez de atualizar só esse componente, eu quero atualizar a página inteira. Tá? Então, eu quero que a página que contém esse componente também atualize. Vamos ver se deu certo. Tá? Que é basicamente antes de eu fechar, eu quero que atualize a página que eu abri esse pop-up. Então, seria a página do perfil para que atualize a página lá e a gente possa ver esta imagem atualizada no momento ali, tá bom? Como você pode ver, deixa eu ver se deu algum erro aqui, porque a foto não foi para o banco de dados. Deixa eu conferir aqui. Foi erro, onde foi o erro? Tá, ela veio para o banco de dados, ok, ela veio para o banco de dados, mas aparentemente ela não salvou no nosso URL. Ah, não, perdão, desculpa, gente. Falha minha. A gente esqueceu de associar o URL aqui dentro da foto do perfil, tá? Me perdoa. Então, vou clicar aqui, ó, dentro do nosso perfil. Vou aqui na imagenzinha. Vou copiar essa imagem padrão. Vou clicar aqui no seletor de variáveis. E a gente não fez a chamada do nosso banco de dados ainda, tá? Então, vamos fazer aqui também. Da mesma forma, lembra que eu sempre, quando eu vou usar bastante informações, eu vou fazer a chamada ao banco de dados no nosso container maior ali, que vai englobar todos esses itens aqui de baixo, vai poder pegar a informação do meu banco de dados, uma vez que dentro do meu container, onde eu estou fazendo a chamada do banco de dados, tem todos esses itens aqui, tá? Venho aqui no Backend Query, Add Query, Supabase Query, vou selecionar minha tabela de usuários. Aqui eu sei que nesse caso é só uma, então vai ser single row, uma única linha. O filtro, vou adicionar que o usuário ID é igual ao seletor de imagens Authenticated User, User ID, beleza? Aqui não preciso fazer nada, vou dar um confirm, vou conferir aqui o Backend Query Load para mostrar para o usuário um loadzinho, né, nesse caso estiver carregando as informações. E agora na imagem, então, vou copiar aqui de novo, não sei se copiei. Vou clicar no seletor. Agora a gente já tem também a chamada banco de dados aqui, ó, usuário row. Vou clicar aqui e a gente vai ter agora a nossa foto URL. Clico de novo aqui na foto e vou deixar um valor como default isso aqui, tá? Porque senão não vai aparecer nada aqui se o usuário não tiver foto. Então, vamos atualizar aqui. Agora sim vai aparecer show de bola. Dar um reload. Vamos testar. Sempre lembrando do Ctrl S. Então, nossa fotinha já apareceu ali. Agora, se eu clicar aqui de novo, vou selecionar uma outra imagem aqui, Gallery. Vou selecionar essa aqui agora, vou dar um abrir, apareceu a foto. Na hora que eu clicar salvar, é para ele atualizar a foto lá de trás também, viu? Atualizou a foto lá de trás instantaneamente para a pessoa ver. Agora, eu já consigo pegar as informações do banco de dados aqui também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, por enquanto, deixar os nomes que vêm do banco de dados, tá? Então, vou clicar aqui no seletor, vou na minha chamada ao banco de dados, que é essa chamada aqui, lembrando que a gente fez a chamada aqui, ó, através do Backend Query, e agora eu vou pegar o nome do usuário, né? Então vai ser aqui, ó, nome usuário. Tem que deixar um valor como default, vou deixar aqui sem nome de usuário, tá? Aí eu vou deixar aqui também agora, no seguindo. Agora tem um sistema que a gente consegue fazer a contagem de itens. Lembra que dentro do nosso banco de dados, nós temos aqui o seguindo e os seguidores, é uma lista de seguidores e uma lista de seguindo, certo? Então, a partir do momento que a gente tem uma lista, a gente consegue contar essa lista. Então, eu consigo saber quantos itens tem ali dentro. Então, como que eu faço isso aqui? Eu clico aqui dentro do seletor, vou no meu banco de dados e vou selecionar aqui. Tá vendo que ele já aparece para mim que ele é uma lista? Ó, list e o tipo da lista. Então, ele é uma lista de texto. Aqui é uma lista de texto. Então, a gente consegue saber que é uma lista.
Então, eu vou clicar em seguindo, e agora ele não deixa eu simplesmente confirmar. Por quê? Porque eu tenho uma lista de strings de texto e eu preciso selecionar um valor para colocar ali, quando é só um item. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? No Available Options, eu vou clicar, eu vou colocar aqui, ó, Number of Item, ou seja, o próprio sistema vai contar para mim quantos itens que eu tenho na minha lista. Nesse caso aqui, não confirm. Aqui, no caso, eu tenho que colocar um valor como default, tá? Vou colocar o zero, que é 0 seguidores, se eu não tiver ninguém na lista. Seguidores, mesma coisa. Clico no seletor, vou na minha chamada banco de dados, vou aqui agora nos seguidores, vou aqui na Available Option e vou colocar Number of Items, ou seja, número de itens, tá? E como default, vou colocar zero. Nesse caso, a gente não vai ter nada, então vai ficar como zero. Mas eu vou adicionar um item manualmente lá para que vocês possam ver isso funcionando de forma dinâmica, tá bom? Então, vou voltar aqui no perfil. Tá vendo aqui, ó, tá zerado, zerado. Agora eu vou adicionar um item aqui dentro do nosso banco de dados. Só para vocês verem. Eu vou ter que atualizar a página, mas... Então aqui, seguindo, eu vou colocar aqui um texto, né, sei lá, teste. E eu vou dar um Enter. E aqui eu vou colocar também dois itens, tá? Teste 1 e teste 2, só para a gente ver ali. Então, vou atualizar a nossa página aqui. Vou voltar aqui. Pronto. Seguindo um, seguidores dois. Por quê? Porque eu adicionei os valores aqui, então ele mesmo já faz a quantidade. Porque a gente tem um item e aqui a gente tem dois itens, tá? Vamos adicionar aqui uma coisita. Aqui dentro da nossa coluna, a gente vai vir aqui adicionar uma action para ela, tá? Para cada item, tipo de widget, a gente tem algumas ações diferentes, tá? Nesse caso aqui, a gente vai adicionar uma action, mas não é no on-tap, que seria num clique, né, na hora que você clicar. Vai ser aqui, ó, on-pull to refresh. Ou seja, quando eu fizer aquele movimento da gente tentar atualizar a página que a gente está acostumado, ele vai fazer uma ação. Qual é essa ação? Eu vou adicionar uma action e ela se chama refresh, que é o refresh database, request. Ou seja, eu quero atualizar a minha chamada ao banco de dados para trazer informações novas. Então, vou selecionar aqui, ó, no widget container, que ele está atualizando o quê? Ele está pegando esse container do banco de dados. Se eu vier aqui alterar container banco de dados, e eu voltar aqui na minha coluna, essa action só tem dentro de uma coluna, tá? E desde que ela esteja habilitada como scrollable. Então agora ela mudou lá, ó, com o banco de dados, ou seja, quando eu fizer essa ação de vou mostrar aqui para vocês que vai ficar mais visível dentro do TikTok que vocês estão acostumados. Deixa eu tornar visível aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, quando a gente faz essa ação aqui, ó, opa, essa ação de puxar, ele vai atualizar o banco de dados, ó, tá vendo? Então, essa é a ação que a gente está fazendo agora, de atualizar o banco de dados. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou atualizar aqui, só um minutinho, vou atualizar aqui. Atualizar de novo, que deu os bugzinhos ali. Beleza, atualizou. Vou colocar aqui. Agora eu vou fazer aqui mais uma inserção, tá? Então vou colocar aqui agora teste 2 e teste 3. Pessoal, quando a gente vai adicionar uma lista, a gente precisa adicionar depois do valor uma vírgula, o último item não precisa da vírgula, e um texto que tem que ser entre aspas, tá? Senão ele dá erro. Então, a gente adicionou aqui 3 itens, e aqui eu vou deixar com 4. Teste 3 e teste 4, beleza? Tá vendo que não atualizou aqui? Né? Ó, não atualizou. Agora eu vou fazer aquele movimento da gente puxar para dar o refresh.
Tá bugado aqui no simulador. Pronto, agora foi, tá vendo? Agora mudou para 3 e para 4. Então a gente vai pegar as atualizações atualizadas ali. Alguma dúvida, pessoal? Então, beleza, a gente pegou essas informações aqui, a gente já pode fazer o refresh. Se eu vier aqui e apagar, por exemplo, 2, e vier aqui dar o refresh também, já atualizou para nós ali, tá? Alguém tem alguma dúvida, sugestões, reclamações? E agora, deixa eu pensar, agora seria para a gente fazer o upload dos vídeos, né? Que basicamente é o que a gente precisa para poder mostrar no feed. Depois a gente vai fazendo questão de edição de perfil, essas coisas. Compartilhamento do perfil também. Se alguém tiver alguma dúvida. Muito boa noite para quem chegou aí por último, não dei boa noite. Aqui dentro do sistema do Supabase, nós poderíamos utilizar o banco de dados deles também para poder subir os vídeos. Porém, o que acontece? Alguns detalhes sobre isso. Por exemplo, quando você sobe vídeos para o banco de dados aqui e ele está gratuito, ele só te dá 1 GB de banco de dados. Então, isso faria com que a gente tivesse pouco espaço para poder fazer os testes necessários. Outra coisa, ele cobra um valor pacote fechado, né? Então, $25 para você ter 100 GB e todas as vantagens do plano Pro, que é quando você já está com uma aplicação grande, é necessário. Então, ele consumiria bastante. Então, a gente já teria que pagar esses $25. E também ele é muito mais fácil de fazer o download. Então, se a pessoa for lá clicar no link, ela consegue fazer o download do seu vídeo. A plataforma que a gente vai utilizar, vou deixar o link na descrição. Se vocês forem utilizar ela por algum motivo e puderem se cadastrar dentro do link que eu vou deixar, obrigado, porque futuramente, se tiver bastante gente, a gente consegue uma barganha com eles. Você consegue 14 dias gratuitos para testar 1 terabyte de dados. Então é muita coisa. Pode colocar vídeo adoidado ali que vai funcionar. E depois você paga somente pelos gigas que você usou. Então você vai pagar ali de 2 a 4 centavos de dólar por cada giga que você utilizou, tanto para armazenar quanto para consumir. Então, o que acontece? Primeiramente, é muito mais difícil de fazer o download, né? É muito difícil de fazer o download utilizando a plataforma deles, porque eles têm todo um sistema de bloqueio. E outra que você vai pagar somente pelo que você usar. Então, por exemplo, se você utilizar 50 gigas de download e consumo, você vai pagar 50 vezes 2 centavos de dólar. Diferente do Supabase, que passou de 1 giga, você já teria que comprar o plano de $25 e seria caro, tá? Então, principalmente pela questão da segurança, que eu escolhi a ferramenta que a gente vai utilizar agora, porém, ela é um pouquinho mais complicada de colocar, tá? Nada de extrema dificuldade, mas ela é um pouquinho complicada, e por conta disso, por conta dela que a gente vai utilizar ali também, ter que usar a versão Pro do Flutter Flow, porque a gente vai fazer os consumos de algumas APIs, né, que são chamadas ao banco de dados externos, tá? Resumidamente, uma chamada API é uma consulta ou uma ação no banco de dados externo. Basicamente, para você pegar uma API, qual que é o conceito de uma API? Você vai fazer uma chamada para o banco de dados externos e você vai ter uma resposta. Uma analogia, eu vou num restaurante, imagine que o restaurante é essa empresa onde eu vou consumir os dados dela e fazer o manejamento no banco de dados dela. Imagine que a API, o restaurante é o dono dessa API, e eu vou lá e chamo o garçom. Garçom, eu quero isso, 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 e fazer isso, isso, aquilo. O garçom vai anotar, que seria essa requisição da chamada API, vai levar lá para dentro, né, da cozinha, vai falar para o pessoal, falar, pessoal, ele quer fazer isso, ele quer adicionar isso, quer retirar aquilo, quer alterar isso e aquilo. Então, beleza, o pessoal da cozinha vai preparar, depois o garçom volta com esses pedidos que eu fiz para ele. Então, o que acontece? Então, eu sou uma pessoa externa, vou lá, faço essa chamada ao banco de dados através da API, né? Faço esse pedido para o garçom. O garçom vai na cozinha, que seria o banco de dados dessa empresa. Ele prepara os dados que eu preciso
e me retorna para eu poder consumir esses dados. Então, isso é basicamente uma chamada API, tá? Então, a gente utiliza API para praticamente tudo, tá? O próprio banco de dados que a gente está utilizando do Supabase, ele é um consulta de API, só que de forma mascarada aqui, porque o próprio Flutterflow faz isso para nós, tá bom? Então, é isso que a gente vai começar a fazer aqui, tá? A ferramenta que a gente vai utilizar, deixa eu pegar o link dela aqui, ela se chama Bunny, tá? É uma das ferramentas, das melhores custos-benefícios que eu achei para a gente poder fazer os vídeos e as informações por conta do custo-benefício e da segurança que eles nos dão, tá bom? Então, basicamente os principais motivos e razões e circunstâncias aqui. Então, vamos começar aqui. Vou colocar o código aqui, o link, depois vocês acessam aí, beleza? Vou fazer do zero. Vou aqui em Get Started. Vou entrar com a conta do Google mesmo, que é mais fácil, tá? Vou vir aqui embaixo, ó, or continue with, daí vou selecionar o Google. Vou vir aqui, vou selecionar a minha conta Google, vou continuar, bem simples. Vai fazer uma configuração genérica que vai atender às nossas necessidades, mas que não aprofunda muito, tá bom? Senão a gente perde muito tempo aí. Quem for realmente trabalhar com isso, dá uma pesquisada a mais nos vídeos, no Google, YouTube, essas coisas. Mas eu vou fazer o básico aqui para a gente poder trabalhar, beleza? Então aqui a gente tem $20 de créditos para usar. Antigamente eram os terabytes, né? Então provavelmente eles mudaram. A gente vai ganhar esses $20 para usar durante 14 dias. Aqui diz também que se a gente adicionar uma informação do cartão de crédito, a gente consegue ganhar mais $30 para teste aí durante esse tempo. Então, se eu adicionar o cartão de crédito e basicamente o cartão de crédito, né? Ele não vai cobrar nada, mas vai te adicionar, você vai adicionar, ele te dá mais $30 para você testar aqui, tá bom? Então, basicamente isso que funciona. Aqui tem os seus créditos e qual que é o custo que você vai ter tendo, mas é muito baixo, já vou falando para vocês, é muito baixo. Quando eu estava utilizando para fazer a plataforma de cursos, para vocês terem ideia, estava com 300 gigabytes de arquivos ali e um consumo de lá 10, 20 gigabytes e ele estava me custando $6 por mês. Então é muito, muito bom o custo-benefício. Vamos lá, primeira coisa que eu vou vir aqui, eu vou vir aqui no Storage. Vou aqui, ó, Create your first storage. Você pode dar o nome do seu storage aqui. Eu vou dar o nome de Storage 1. Tem que ser um nome único para toda a plataforma. Então, vou colocar aqui, ó, UniAtom 1. Tá? Vou deixar aqui como UniAtom 1. Aqui, no nosso caso, a gente quer utilizar um sistema de transmissão muito rápida de vídeo. Então, a gente não pode utilizar o Standard, porque o Standard ele vai dar uma latência de 30 a 300 milissegundos. Parece pouco, mas, dependendo da experiência do usuário, se importa, é o necessário. Tá? E a gente vai usar, então, o Edge, que é um SSD, que aí vai cair de 1 para 5 milissegundos. São basicamente aí se for ver, dá 30 vezes menos, tá? A demora. Aí, qual que vai ser o meu main storage? Ele já começa como padrão o da Europa, tá? Falkenstein. Aqui pode deixar para a gente ver os sistemas depois. E eu vou habilitar aqui também o Latam, né? Que seria o São Paulo, que é o Latinoamérica. Então, o meu custo do meu storage vai ser mais ou menos 4 centavos de dólar por cada giga utilizado, beleza? Fiz essa configuração aqui, não precisamos fazer mais nada aqui por enquanto. Aqui você pode selecionar mais tarde. Isso aqui é para replicação. O que, que é? Eu tenho um servidor aqui e eu tenho um servidor aqui. Se caso um dos servidores falhar, eu tenho o outro para poder armazenar. Por isso que o valor vai aumentando, porque eu tenho o mesmo arquivo em dois lugares diferentes. Então, se as pessoas são brasileiras que estão acessando o meu aplicativo, eu vou pegar de São Paulo. Se ela é de algum lugar da Europa, eu posso pegar esse outro servidor aqui que fica mais rápido, né, a transferência de dados. Então, é basicamente isso. Como o meu foco inicial ali a gente está fazendo aqui para o Brasil, habilitei o São Paulo aqui para que as pessoas tenham uma latência
muito melhor, beleza? Aqui já foi. Vamos para o nosso CDN, né, para poder habilitar aqui também. Então, vou create your first pool. Qual que é o nome? Uniatom 1 também, tá? Que é o nome do nosso aplicativo aqui dentro, basicamente. Aqui, origin type, origin URL, the URL you're satisfied that this então, no nosso caso aqui vai ser o banco de dados, Uniatom 1. Qual que é o nosso sistema? Aqui, ó. Ele diz que é ideal para pequenos arquivos, sites, e tem aquele sistema da latência. No nosso caso, vai ser um high volume tier, que quer dizer que são arquivos grandes, são vídeos, e a gente vai ter uma resposta muito maior, tá bom? Então, ele vai começar em $5 por terabyte, tá? Então, é uma média de cada terabyte você vai pagar $5. Então, você vai ver que tipo, 5 terabytes é muita coisa. Então, resumidamente, vai ser mais ou menos 5 centésimos de dólar por cada gigabyte que você utilizar. Então, fazendo um cálculo básico aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, a Bunny Price. Vou pegar aqui para vocês verem. Ele faz até um teste aqui, ó. Aqui. Ó, se eu fazer o upload de 300 gigas e tiver um tráfego, um consumo de 50 gigas, eu vou ter, no caso aqui vai ser 2 pontos, então eu vou ter um custo mensal de $7,5 por mês, tá bom? Então, isso faz com que a gente tenha um custo-benefício. Então, eu tenho que usar 300 gigas para pagar $7,5, sendo que no Supabase a gente teria o problema de as pessoas baixarem fácil, e já teria que pagar os $250. $25, desculpa. Então a gente tem muito tempo para usar antes de ter qualquer problema. Então por isso que eu falei que aquele trial de $20, nossa, tem que usar muito. Por exemplo, tem que usar aqui, ó, mais ou menos quase 1 terabyte de arquivos, tá? Ou, por exemplo, colocar 500 gigas e mais consumo aqui, tá bom? Então, explicaçãozinha básica aqui. Então, aqui no Choose Tier, eu vou escolher o High Volume. Já, não lembro se eu já cliquei aqui para adicionar ou não. Aqui nós temos as nossas informações básicas. Aqui, por enquanto, a gente não vai utilizar nada em específico, tá bom? Para a gente acelerar o nosso processo. Traffic Manager, blá, 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 blá. Agora a gente vai vir aqui em Stream, tá? Então, como eu falei, eu vou passar o básico do que é necessário para a gente poder utilizar. Depois, se você realmente for utilizar, você vai pesquisando mais a fundo. Então, aqui no Stream é o que a gente vai utilizar para dar os vídeos, tá? Então, vai ser aqui Uniatom. Aqui vai ser o nome do meu aplicativo, tá? Então, vou deixar aqui como Uniatom Social, que é o que a gente estava utilizando lá. Da mesma forma, ele vai escolher quais são as zonas que eu quero utilizar para entregar o consumo. Então, eu vou deixar aqui, desmarcar todos e vou deixar só com base em São Paulo, tá? Que vai ser esse custo aqui médio de 2 centavos de dólar. Então, a gente criou aqui, a gente já tem todo o nosso sistema de armazenamento para esse finalidade que são os vídeos, tá bom? Aqui tá tudo certo. Eu vou confirmar aqui. E aqui a gente vai selecionar algumas informações do nosso player, tá bom? Então, vou selecionar aqui que era a linguagem principal do nosso player é português. A fonte eu vou deixar aqui como um Inter para ficar meio parecido com o nosso app lá. Vou adicionar essa corzinha mais clara aqui. E aqui eu posso selecionar as funcionalidades que nós teremos dentro do nosso player. Eu vou tirar o AirPlay, esse aqui eu vou deixar, a duração eu vou deixar, crunch time, mute, full screen, vou deixar volume, play pause, beleza. Aqui a gente não precisa fazer nada, eu vou aqui em Save Settings, tá? Só umas configurações básicas do nosso player. Aqui a gente já tem tudo que a gente precisa, basicamente, posso adicionar ads, posso fazer o encode aqui diretamente de quando está fazendo o vídeo já transcreve, só que aí é meio caro, tá? Então,
eu não, basicamente não uso, tá? Ele cobra 10 centavos de dólar por cada minuto de vídeo. Então, para nós que estamos começando e tal, é caro e não vale a pena, eu acho. Beleza? A pessoa que já está acostumada a fazer vídeo, ela mesma já faz ali e é isso. E aí a gente vai utilizar, no caso, as APIs, tá? Que é as APIs para a gente poder é, fazer o upload dos vídeos. Qual que é o processo para vocês entenderem? Basicamente, a gente vai criar uma coleção aqui dentro do nosso aplicativo, que ele vai ser focado para o usuário, então cada usuário vai ter a sua pasta, e dentro dessa pasta vai ter os vídeos para que as pessoas possam acessar os seus vídeos e as outras pessoas também, tá bom? É, e aí, é, depois que a gente cria essa collection que a gente chama, né, essa coleção, a gente vai criar o vídeo e vai fazer o upload dele. Porém, a gente vai ter que utilizar alguns códigos que a gente vai utilizar o chat GPT ali para poder fazer isso acontecer, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, mas eu acredito que por hoje a gente já está dando 3 horas e meia aí de live. Então eu vou encerrar por hoje, porque como é um assunto que ele vai demorar um pouco mais de meia hora, é interessante que a gente faça, comece e conclua ele, tá bom? Então eu vou deixar os links na descrição do vídeo para quem quiser. O e-mail, os contatos também vai estar na descrição do vídeo. Amanhã a gente volta para fazer essa parte de subir os vídeos e já começar a listar ele dentro do nosso aplicativo ali dentro do feed, tá bom? Então, esse processo que a gente está fazendo aqui vai ser o mais difícil e o core do nosso desenvolvimento, né, que seria o principal, que é subir o vídeo e mostrar isso para o usuário, né, porque esse é o principal. Imagem é muito simples, o vídeo sempre é o mais chatinho, então a gente vai trabalhar em cima disso aí amanhã, porque daí a gente já pega e começa e termina ele, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisinha aí, pode falar. E a princípio a nossa live de Flutterflow por hoje é isso. Se tiver dúvida, me avisa que a gente retorna ali, faz, explica de novo, para a gente poder sanar todas as dúvidas da melhor forma possível, tá bom? É, aqui vou fechar aqui, beleza? Então tá ficando legalzinho. Só deixa eu ver aqui por que que o nome aqui tá como homepage. Ah, tem que mudar aqui, ó. Perfil. Hum, beleza. Perfil, o ícone aqui, tá show. Então, nosso appzinho está começando a tomar forma. Aqui está com o nome que a gente setou lá. Depois a gente vai fazendo essas outras informações aqui. Eu quero fazer o principal para vocês já terem um gostinho de como está funcionando. Depois eu vou liberar para vocês. Quando a gente fizer o upload de imagem, de vídeos e imagens e colocar no feed, vou começar a liberar para vocês testarem aí, ver como funciona certinho. E até para a gente ir testando, vendo a capacidade dele e tal. Para finalizar, aqui em cima, a gente clica nesse V1 e a gente tem como salvar as coisas que a gente fez durante o dia, tá? Por mais que eu clicava em Ctrl S para salvar, ele só salvava naquele momento. Quando eu clico aqui em Save, eu vou escolher o nome. Então, aqui, finalizamos. Você pode colocar 1000 caracteres aqui para depois deixar. Finalizamos a parte de subir imagem para o banco de dados. Você pode colocar o que você quiser, tá? É só para você saber o que se trata esse versionamento. Então, adicionei aqui, tá salvo. Vou fechar aqui o aplicativo. E, e é isso. Vamos responder as dúvidas aí se tiver de alguém. O site ali para acompanhar, tá bom? E também aqui o e-mail para se alguém quiser mandar alguma coisa aí, tô à disposição.